Olá, eu sou o pastor Roberto Lins. Deus abençoe a sua vida. Se gostar do vídeo, compartilha, deixa seu like. E se não é inscrito, inscreva-se. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, e depois do 11 ao 12, tem uma narrativa ali maravilhosa que me faz enxergar o que realmente é o Evangelho. A narrativa diz que Jesus chega à sua cidade, a Cafarnaum, vai até a sua casa e chegando ali uma multidão, aparece. E junto com essa multidão tem 4 homens e um paralítico no leito. E esses homens estavam levando o leito até Jesus. E eles percebem que a multidão é muito grande, então eles sobem até o eirado, até o telhado. E chegando lá, num lugar bem específico, eles verificam espaço para quê? Para descer o paralítico, para chegar até Jesus. Jesus olha para aquilo ali e diz assim, paralítico, Ele olha para o paralítico e diz assim, os teus pecados estão perdoados. Aí os escribas ficam falando a respeito daquilo e aquele homem, ele é curado, ele sai dali bom. Isso me faz ver uma coisa, querido e querida, o que é o Evangelho? A gente ouve falar muita coisa, percebe muita coisa em igreja, fora dela, nas pessoas que são convertidas, e a gente começa a pensar o que é realmente o Evangelho. Mas esses 4 homens, eles nos mostram o que é o Evangelho. Essa passagem esclarece para nós o que é o Evangelho. Não ele todo na sua amplitude, mas algumas coisas a gente pode aprender. E a gente verifica que uma multidão se aproxima de Jesus. Esses 4 homens com o paralítico vão ao encontro de Jesus. Querido, o Evangelho tem a centralidade em Cristo Jesus. Se você ouvir falar de Evangelho onde não há uma centralidade em Cristo Jesus, não é Evangelho. Se você observar qualquer coisa onde Cristo não seja o centro, pode ter certeza, não é Evangelho. Outra coisa importante, fé. O Evangelho nos leva a crer, nos leva a ter fé. O Evangelho nos desafia a ser homem e mulher de fé, de realmente crer naquilo que Jesus fez e querer fazer aquilo que Jesus fez também. Ter exemplos de fé, vida de fé, Porque aqueles homens, quando levaram aquele paralítico a Jesus, estavam crendo que Jesus iria curá-lo. Por isso eles levaram. O Evangelho nos provoca, nos leva à fé. Amém? Outra coisa importante, o Evangelho, ele nos leva a vivenciar milagres. A gente tem uma experiência de milagre. E o primeiro milagre que o Evangelho nos dá como experiência é ser transformado de velha para nova criatura. Talvez você não tenha pensado nisso ainda, mas o maior milagre na tua vida, o maior milagre que você possa ter visto, ou o maior milagre que você possa ver, é a tua vida. É a tua vida mudada de velha para nova criatura. Isso é Evangelho, o Evangelho de mudança. O Evangelho que nos provoca, que nos leva, estimula a não ser mais como antes. Ser uma nova criatura. Isso é um milagre. Além do milagre de você ver uma cura, ser curado, sabe, você tem esse milagre que é você, esse milagre ambulante, de velha para nova criatura. O Evangelho também, ele nos leva à união. Observe aí que Jesus, ele chama, a multidão é atraída por ele. Então, olha, independente de quem fosse, homem, mulher, rico, pobre, Jesus atraiu a multidão, trouxe uma união, uma coisa maravilhosa. Então, se você vê qualquer coisa que não te leve à união, olha só, isso não é Evangelho, porque o Evangelho te leva à união. O Evangelho te faz ser unido. O Evangelho não te separa, não te exclui. Ao contrário, o Evangelho te chama. O Evangelho te inclui. Amém? Outra coisa importante, querido, que a gente aprende nessa passagem, que o Evangelho é propósito. O Evangelho, ele cria em nossas vidas um propósito de vida, propósito para que vá além de nós, vá para os outros também. Esses 4 homens se juntaram, com o propósito de ajudar alguém. Outra coisa também importante que é Evangelho é discipulado.
O texto diz que as pessoas iam até Jesus para ouvir a sua palavra. É a palavra de Jesus. Evangelho é a palavra de Jesus. É a palavra que nos discipula, que nos ensina. Outra coisa importante, a doação. O Evangelho nos leva a doar. O Evangelho nos leva a o que a gente tem, entender que serve para o outro também, que o outro precisa daquilo que a gente tem. E olha, esses 4 homens, eles doaram do seu tempo, eles doaram do seu intelecto. Como vamos fazer para que ele, o que estava no leito, chegue até Jesus? Né? Isso é intelecto, né? Eles doam as mãos, os pés, os olhos. Que coisa maravilhosa, não é isso? Evangelho é doação. O que você tem, você pode doar. O que você é, você pode doar. O seu carinho, a sua atenção, a sua preocupação com o próximo. Evangelho, querido e querida, também é perdão. Observe que Jesus diz àquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. E quando se fala de perdão, eu quero ver em 2 direções aí, né? Aquela direção onde vamos para o céu, aquela direção aí na vertical, onde Cristo Jesus nos perdoa, e aquela direção também horizontal, onde precisamos perdoar o outro, o nosso próximo. Isso é Evangelho. Evangelho, querido, querida, é superação. Aqueles 4 homens, eles venceram a multidão. Eles decidiram que a multidão não iria pará-los. E simplesmente eles decidiram se superar. Nós vamos vencer essa multidão. Evangelho nos leva a vencer. Evangelho nos leva a andar, a caminhar para frente. Evangelho nos leva a não olhar para trás, a seguir em frente. O Evangelho nos leva à superação. Evangelho é unidade. Evangelho é unidade. Foram 4 homens que se juntaram, mantiveram uma unidade, né, para cumprir um propósito. O Evangelho nos dá a unidade. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Temos que ter essa unidade entre nós e estarmos ligados em Jesus. Evangelho é reconhecer a autoridade de Jesus. É saber que Ele é Senhor de nossas vidas, mas Ele é Senhor de nossas vidas em tudo. Jesus não nos vê como uma fatia, como vamos dizer, como uma pizza fatiada, né? Uma parte, outra parte, outra parte. Uma parte Ele é Senhor do meu bolso, outra parte Ele é Senhor da minha família, mas do meu bolso não. Outra parte Ele é Senhor da minha vida pessoal, mas da minha vida profissional não. Jesus tem a autoridade sobre tudo na tua vida, sobre tudo. Evangelho é autoridade. Sabe, querido e querida, o Evangelho é impressionante, porque ele é algo que nos muda por dentro e nos faz ter reações maravilhosas por fora. Pense 2 vezes sobre o que é Evangelho. Observe ao seu lado e verifique se o que eu falei você enxerga lá fora naquilo que dizem ser Evangelho. Outra coisa que me chama também a atenção nesse texto é que Evangelho, ele te leva ao encontro de Jesus. O Evangelho não te deixa em casa parado, né? Você vê, Jesus chega na casa dele, mas já tem uma movimentação. As pessoas que sabem que Jesus está na casa dele também se movimentam. Então o Evangelho não está parado em casa, lendo a Bíblia, orando, não. O Evangelho é movimentação. O Evangelho te leva a se movimentar. Querido, querida, meu desejo é que você creia no Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Deus te abençoe.